Olá pessoal, começando mais um Rádio Opinião Entrevista com muita produção científica aqui no estado. Hoje o assunto também é muito bacana, né? Vamos falar sobre terecô, sobre cultura afro, cultura de uma maneira geral, falar sobre produção de documentário e, claro, tudo isso no âmbito da Universidade Estadual do Maranhão. Para isso, a gente conversa agora com o professor doutor do Departamento de História e Geografia da UEMA, Eloy Barbosa de Abreu. Professor Eloy, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião Entrevista, a Rádio Universidade. Obrigado, Adalberto. Primeiramente, eu quero agradecer, a oportunidade de estar aqui na rádio, poder falar um pouco dessa nossa experiência. Maravilha, experiência que diz respeito aos nossos ancestrais, né? Vimos aí de uma cultura muito forte. E vamos começar falando do que é o terecô, né? A gente tem aqui muita informação, essas informações são muito fluidas por aqui em relação ao candomblé, não é isso? A cultura afro, enfim, são festas, né? São festejos, são manifestações das mais diversas, né? De terreiro, né? Isso tudo é muito importante para a gente, para a nossa cultura. Mas o que é o terecô? Bom, o terecô ele tem uma definição bastante complexa, e diversificada, porque ele está ligado, sobretudo, à nossa formação histórica, em relação ao Maranhão, de modo geral. Então, ele tem uma origem de matriz africana e também indígena, e está ligado a uma manifestação religiosa, da cultura tanto africana quanto indígena, principalmente relacionado a questões de festas e de rituais ligados, a um conjunto de entidades, de manifestações que estão relacionadas a essa ancestralidade. Então, muitos costumam dizer que o terecô ele é genuinamente maranhense, e que ele está ligado a uma região do Maranhão, principalmente a região da Mata dos Cocais, sobretudo da região do Médio Mearim e também da região do Itapecuru. Alguns estudiosos colocam essa questão ligada à cidade de Codó, mas existem outros municípios do Maranhão que praticam o terecô. Então, algumas mães de santos, pai de santos definem o terecô também como uma festividade, para os encantados, ou como uma gira, o momento ali dos tambores, da gira, da incorporação. Então, tem uma diversidade de significados. Também está relacionado à questão da cura. A maioria das entidades ligadas ao terecô, elas são entidades ligadas ao processo de cura. Então, é bem diversificado. Há também uma relação do terecô com as famílias de encantados, porque no terecô, diferentemente do candomblé, e também da Umbanda, as entidades elas estão ligadas a famílias, e essas famílias elas são ou famílias de caboclos, também ligadas a famílias indígenas, e a entidades ligadas à questão da natureza, da mata, é uma série de elementos naturais. Então, existe uma diversidade de conceituação. No caso da Umbanda, muitas casas, na verdade, elas se denominam Umbanda por conta do processo de associação, com a criação da Umbanda. Muitas casas elas foram se denominando umbandistas para criar uma espécie de associação, mas em sua grande maioria, o que elas fazem é terecô. Então, atualmente, a gente vê as casas se classificando, os terreiros se classificando como terecozeiros, umbandistas, também casas que praticam candomblé, ou que eles denominam de umbanda cruzada, que é uma mistura de terecô, umbanda e tambor de mina. A gente está falando de cosmologias diferentes? Sim. Cada uma delas aí influenciando no terecô. Quem influenciou quem aí? Nesse caso é um pouco assim, complexo a gente mensurar essa questão das influências, mas são matrizes
vamos dizer assim, matrizes ligadas a uma ancestralidade africana e indígena, que ao longo do processo de sua constituição, elas foram se diversificando, né? Então, depende muito da localidade, né? Então, por exemplo, lá em Caxias, que onde né, principalmente nós aprofundamos os nossos estudos, né, existe uma diversidade de casas, né? São mais ou menos mais de 300 casas, algumas registradas, né, outras não, e que tem uma influência muito grande, né, do terecô, das entidades ligadas à mata, né, principalmente aos caboclos indígenas, mas existem casas que vão ter uma influência do candomblé, porque elas vão surgir já um pouco mais recentemente, né? E o próprio processo, né? A cultura ela não é algo estanque, cristalizado, então ela vai sofrendo influências, né? Esse processo de contato, né, com outras práticas, né, vai também moldando essas práticas religiosas, né? Então, a incorporação, a inclusão de novos elementos, a inclusão de outras entidades, né? Então, isso diversifica muito. Mas, em sua grande maioria, a influência ela vem de uma matriz africana, indígena, e também de um catolicismo popular ligado também, né, à questão da colonização, né, ocidental, europeia, cristã, né? Então, o sincretismo também religioso, no caso, né, de associar algumas entidades, né, com santos católicos, ele acabou também criando uma diversidade, né, nesse sentido, por conta da necessidade de um mascaramento, né, dessa realidade, por conta das perseguições, né, e das proibições que existiam, né, pelo colonizador, né, pelo Estado, né, pela coroa portuguesa que proibia esses tipos de manifestações. E hoje a gente está vendo isso de uma maneira muito forte, né? Acho que não só aqui, claro, obviamente, não só aqui, lá no Rio de Janeiro, né, muito forte isso também, em outros estados, com suas respectivas manifestações, né, que elas são correlatas, digamos assim, como você acabou de explicar. Mais especificamente sobre o terecô também, essa preocupação com uma invisibilização, ela é muito forte também, né, porque está acontecendo, né, essa invisibilização do terecô aqui em nosso estado? Bom, isso tem a ver com o nosso próprio processo, né, de formação. Então, culturalmente, né, existiu um modelo, né, ou referências, né, que alguns historiadores do período, né, do contexto colonial, eles vão chamar isso de paradigma, né? Então, na nossa formação, nós somos fruto de um processo colonizador, né, de um processo de contatos interétnicos que não foi harmônico, né? Embora há muito tempo uma historiografia ligada a uma ideia de nacionalidade, né? De criar uma história nacional, né? Para nós, trouxe essa perspectiva, né? De que houve um encontro democrático, né? De uma espécie de democracia racial e que na verdade não aconteceu, né? Porque o elemento colonizador ele vem com uma referência europeia cristã, católica, impõe práticas e tradições festivas do catolicismo, né? Então, por exemplo, festas como Corpus Christi e ligadas a uma série de santos católicos, elas eram oficializadas e obrigadas, né? As pessoas eram obrigadas a participar dessas festividades, em detrimento da proibição, da condenação e do impedimento de manifestações ligadas às matrizes indígenas e africanas. Então, muito dessas práticas, elas são frutos de uma resistência, né? E ensinada pela oralidade, pela tradição, né? De geração em geração, passando por homens e mulheres, né? Dessas etnias. Então, isso criou uma espécie de invisibilidade, né? Porque a história ela se constitui a partir de memórias, né? Então, tem memórias silenciadas. E no caso dessas práticas religiosas, muitas memórias estão silenciadas, né? Enquanto a gente tem uma série de documentos oficiais que vão falar de festividades ligadas, né, ao modelo que foi, né, considerado paradigma de colonização, essas manifestações elas estão no cotidiano, né, na tradição, na oralidade.
na cultura material, né, nos vestígios que não necessariamente são considerados, né, ou não foram considerados como fontes oficiais. Então, isso, né, e a mentalidade, a questão da cultura, como no campo do tempo histórico é o que muda mais lentamente, né, há uma necessidade de não resgatar, mas trazer essas memórias silenciadas, né, dar visibilidade, né, dar voz a essas memórias. E a educação, né, o ensino, o audiovisual, né, ou recursos técnicos, tecnológicos, né, ou produtos educacionais, eles são fundamentais para esse processo. Ferramentas fortes, né? Isso. Antes da gente falar especificamente sobre o resultado disso tudo, né, que é um documentário, vamos falar rapidamente sobre essa questão da invisibilização, e o senhor também trouxe também a questão de novos elementos. Quais novos elementos são esses? Como isso vem acontecendo, né? Influenciando justamente porque as sociedades elas se renovam, né? As pessoas mais jovens já não têm a mesma visão dos pais, enfim, pais, avós, e a cultura ela é uma coisa constante e em transformação. A gente tem que levar em consideração isso tudo, né? Sim. E as próprias religiões, enfim, as manifestações, elas acabam tendo essas influências. Quais são essas influências novas, digamos? Bom, o que a gente observa muito, né, pelo menos na realidade de Caxias, que foi o espaço onde a gente fez, né, nós fizemos a pesquisa de campo, é uma relação com as tecnologias digitais. Então, muitas tendas, né, terreiros, casas, elas estão se inserindo... Apelo visual muito grande, né? Elas vão se inserindo no campo das mídias sociais, né, das redes sociais. Então, tem perfis no Instagram, né? Tem trabalhado muito, né, essa questão de chamar jovens para participar dessas comunidades, né? Tem atraído? Sim. Nas casas que nós visitamos, né, sobretudo na tenda Nossa Senhora da Conceição, que é comandada pela Mãe de Santo, Mãe Lídia, há um grupo muito grande de jovens. Maravilha. E jovens também que estão ligados, né, à própria universidade. Então, lá na UEMA, no Campus Caxias, nós temos jovens que são de comunidade de terreiro, né, e que hoje demonstram isso. Mas isso também tem uma perspectiva, né, por conta dessa questão de quebrar as barreiras da invisibilidade. Então, esses jovens, eles cada vez mais eles estão conseguindo dizer, né, das suas manifestações religiosas, das suas práticas. A autoestima então, também envolve? Uma espécie de autoestima e de autoafirmação, né, de reconhecimento dessas práticas, né. Então, o que a gente observa em termos dessas transformações é um aumento, né, do número de jovens e dessa aproximação dos terreiros com as redes sociais, né? Porque é diferente de uma igreja, né, católica, enfim, protestante, né? A maioria dos terreiros você não tem um letreiro, né, como no documentário, né? Uma das nossas entrevistadas ela vai afirmar. Não tem um letreiro, não tem uma placa, não tem algo que identifique. Então, essa aproximação com a tecnologia tem possibilitado a visibilidade, né, o conhecimento, né, e a quebra de tabus e também de preconceitos, né, em relação a violências prática. Até, sim, né? Violências acontecem. Violências e como é colocado também, né, no documentário, a ideia do racismo religioso, né? Então, eu acredito que essas transformações do ponto de vista de uma aproximação com as tecnologias digitais e o fato de estar, né, cada vez mais presente nas mídias, faz com que o preconceito religioso ele possa ser discutido, né, refletido. E quem sabe até superado, né? Sim, em alguns casos. Esse é o principal objetivo nosso. Quem sabe que é uma luta muito... precisa ser uma luta muito aguerrida, né? Porque as coisas como andam hoje em dia também, em vários aspectos, né? Hoje em dia relacionadas à polarização política, enfim, outros aspectos também, religiosos especificamente. Sim. Mas a gente sabe que a luta ela deve ser
ela é grande, né? Enfim, para a gente finalizar, professor, falar sobre a produção desse audiovisual, né? Estava falando aqui sobre esse apelo visual, né? A cultura, especificamente nessas expressões, e no terecô, ela é muito forte, a coisa da imagem, imagético, né? De chamar atenção, muito colorido, né? Também muito movimento, acima de tudo. E, claro, expressivo, é muito expressivo. Enfim, vamos falar sobre a produção desse documentário e como isso está acontecendo. Bom, a produção do documentário, ela partiu da minha experiência como professor no campus de Caxias, né? Eu, desde 2017, resido na cidade, então, morando, né, esse tempo, comecei a observar as manifestações, visitando casas, né, e terreiros que existem na região. E aí nós começamos com um projeto inicial de fotografia. Então, nós fizemos um ensaio fotográfico inicialmente de uma festividade específica, né, para Iemanjá, numa tenda também específica, que é a Tenda Santa Bárbara. E a partir dessa experiência, surgiu a ideia de fazer o documentário. Nesse sentido mesmo, de usar o documentário como um recurso didático, né, um produto educacional, para justamente sensibilizar as escolas e também a universidade no sentido da reparação, né, social, de luta contra o racismo religioso e também como uma espécie de conhecimento, né, de desmistificação, né, expansão desse conhecimento, né, o ensino de história, né, passou por uma reformulação, vamos dizer assim, ainda recente, né, onde foram fruto das leis, né, que foram dando visibilidade às culturas de matrizes indígenas e africana, né, de introdução de disciplinas e conteúdos ligados à África, à cultura afro-brasileira e também à culturas indígenas, né. Então, nesse sentido, a gente pensou o documentário como um recurso para isso, né. E aí, inicialmente, nós tínhamos um roteiro, né, de mostrar essas casas, aquelas que nos permitiram, né, filmar e entrevistar, mas ao longo das entrevistas esse roteiro ele foi se modificando. Levando justamente a um diálogo sobre o respeito, né, um discurso contra o racismo religioso, mas também de mostrar as religiões de matriz africana e indígenas como um lugar de acolhimento. Né? Muitos jovens, eles vão em busca mesmo de uma resposta, né, ou de enfim, né, de buscar um equilíbrio, né, e se identificam, né, com aquelas manifestações. Então, assim, o documentário fala muito dessa questão, né, do acolhimento, do reconhecimento, de uma ligação com a ancestralidade, né, de um reconhecimento em relação a uma origem que não só é, né, ocidental, cristã, europeia, mas que é, sobretudo, também, né, africana e indígena. Então, que bacana. Tem essa proposta. Está aqui o documentário Terecô, a força que vem da raiz. Ele já está disponível? Ele já está disponível. Nós finalizamos o documentário, né, em 2024. Foi fruto de um projeto de extensão da UEMA, que depois nós conseguimos também um financiamento pela Lei Paulo Gustavo. E foi feito o lançamento. Nós também estivemos no Festival Guarnicê de Cinevídeo como indicado, né, como um dos curta-metragem, né? E também recentemente recebemos o prêmio FAPEMA. Está bem difundido, então. Está bem difundido. Isso para nós é uma grande satisfação, porque tem cumprido, né, nosso objetivo, né, de divulgar e usar como elemento de conhecimento. Né? E é uma ideia que partiu de um pequeno projeto de extensão, mas que, né, foi crescendo a partir da coletividade. Tem continuidade? Estamos tentando. Estamos aí correndo atrás de recursos, né? Ideia nós temos, tem muita coisa que... Tem muito conteúdo também, conteúdo, né? E agora é correr atrás dos editais, né? E poder dar continuidade aí. Que maravilha. Eloy Barbosa de Abreu, que falou sobre esse documentário, falou sobre o Terecô, né? Tudo que diz respeito a essas lutas, né? Que são muito fortes, devem ser fortes, para manter aí essa cultura, né? Que é muito nossa, que é muito maranhense. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Maravilha. E você, a gente agradece também, claro, né? Acompanhou a gente até aqui e você pode conferir sempre mais entrevistas, www.universidadefm.ufma.br é o nosso site. Lá tem uma aba da FAPEMA que tem só conteúdo, matérias, reportagens, entrevistas desse projeto que é da Universidade Federal do Maranhão, por meio da TV, também da Diretoria de Comunicação e também da Rádio Universidade, com a FAPEMA, né? Influenciando sempre na boa produção, na produção científica do nosso estado. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Até lá.